A paz do Senhor, meus irmãos. Será que Jesus, ele desceu às partes mais baixas para pregar aos espíritos rebeldes? Será que Jesus desceu ao Hades ou ao inferno para pregar a esses espíritos rebeldes? É o que nós vamos falar hoje aqui nesse estudo. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Então, será que Jesus realmente ele desceu às partes mais baixas? Quando Jesus ele morreu na cruz, entrega o seu espírito, será que ele realmente ele desceu e ele foi a essas partes mais baixas para pregar aos espíritos rebeldes? Será que é isso que o texto está nos dizendo? Algumas pessoas afirmam que sim, porém eles esquecem do contexto. Nós não podemos separar apenas um versículo isolado, pois assim nós criaríamos uma heresia. A Bíblia nos diz em Hebreus 9, 27, eu vou abrir aqui para nós estarmos lendo. Hebreus 9, 27. Está escrito assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós vemos aqui que depois que a pessoa morre, ela não tem mais essa questão de receber uma nova chance para ter salvação. A salvação é enquanto a pessoa está em vida. Ela tem uma decisão de se entregar para Jesus, de consagrar a vida dela para Jesus enquanto está aqui. Depois que morre, diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, que segue-se o juízo. Então essa ideia de que Jesus ele desceu às partes mais baixas para pregar aos espíritos rebeldes, na verdade Jesus ele não desceu lá para pregar. O que está dizendo sobre Jesus pregar aos espíritos em prisão, na verdade refere-se através do Espírito Santo, né, que Cristo, através do Espírito Santo, ele pregou nos dias de Noé. O Espírito Santo usava os profetas, o Espírito Santo usava as pessoas para que pudesse pregar. E Noé foi um profeta de Deus. Noé foi alguém que foi usado por Deus, foi anunciado a ele que viria o dilúvio e as pessoas deveriam se arrepender. Então, através do Espírito Santo, Noé ele pregou os antediluvianos, ou seja, aqueles que vieram antes do dilúvio, tinham oportunidade de se arrepender, através do meio da pregação do próprio Noé. Os espíritos em prisão, na verdade, são homens desobedientes e vivos na época de Noé, que estavam presos ao pecado e que rejeitaram a mensagem de Deus antes do dilúvio, e não as almas no inferno após a morte. Conforme eu já disse aqui, Hebreus 9, 27,
não existe chance de salvação após a morte. Depois segue-se o juízo. Senão a ideia aqui do purgatório estaria tudo certo. A descida às partes mais baixas da Terra, na verdade, aponta-se para quê? Para a encarnação de Jesus, que veio à Terra em humildade. E também podemos incluir aí a sua morte ou permanência no sepulcro, que também é chamado de Hades. Cristo, ele foi exaltado primeiro, né? Cristo, exaltado primeiro, se humilhou. Cristo, exaltado primeiro, ele se humilhou. Ele deixou a sua glória, deixou o céu de glória e desceu aqui nessa terra. Ele se humilhou e ele completou a obra. Por isso, nós podemos concluir aqui que Jesus ele não desceu às partes mais baixas, ao inferno. Algumas pessoas até afirmam, não, Jesus tomou a chave da morte. Não, Jesus ele não desceu de fato, tá? Na verdade, ao inferno para pegar a chave da morte, nada disso. Jesus ele triunfou na cruz, ele desceu às partes mais baixas, que é aqui, nessa terra. Jesus ele morreu e Jesus ele ressuscitou, trazendo então para nós o direito da vida eterna. Por isso a expressão também tomou a chave da morte. Ele nos deu a vida eterna. Quem crê em Jesus, Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, esse viverá. Está falando no período onde Jesus ele virá e ele vai ressuscitar os mortos. Espero que tenha ficado claro para você aí, tá? Esse estudo falando que Jesus, na verdade, ele não desceu às partes mais baixas para pregar a espírito rebelde. Ele desceu aqui nessa terra. E lá, conforme o contexto, Espírito Santo usou Noé para pregar aquelas pessoas que eram rebeldes e usou outras pessoas, profetas, lá antigamente, para que eles pudessem se arrepender. Ficou claro? Deus te abençoe, fique na paz. E esse foi mais um momento Palavra de Luz.